Hoje na TV Às 10 nós vamos falar sobre recargas e substituição dos extintores de combate a incêndio nos condomínios edilícios. TV Às 10, uma realização Condomínio Descomplicado. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Sicoob Credipom é a cooperativa dos militares, com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Sicoob Credipom, credipom.com.br. Apoio Boni Juris. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com o Luciano Seiler, que é responsável pelas operações técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntário da cidade de Joinville. Luciano, muito obrigado por estar aqui na TV Às 10 mais uma vez. Luciano, uma confusão, uma dúvida muito grande que os síndicos possuem é o prazo de recarga e de substituição dos extintores. Como funciona esse procedimento junto aos condomínios edilícios? O tema relacionado aos extintores é definido e regulamentado pela Instrução Normativa número 6, estabelecida pelo Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina. Através da IN6, ele define os parâmetros pelos quais ocorre a validação do Corpo de Bombeiros de um extintor de incêndio. Esses parâmetros são a condição externa do extintor, de conservação, a manutenção da pressurização do extintor, a manutenção do lacre do extintor e características físicas do extintor. A questão da validade está atrelada pela Instrução Normativa número 6, a validade da manutenção que se chama manutenção de terceiro nível, ou como alguns conhecem também como a validade do teste hidrostático. Você falou anteriormente da confusão, existe sim uma confusão, porque existe normas e definições no âmbito da ABNT e do âmbito do Inmetro que determinam que a recarga ocorra anualmente nos extintores. Então há de se, por vezes o síndico fica na confusão, né? Devo recarregar anualmente? Não devo, né? A que regra eu devo seguir? É importante estabelecer que, como regra, como validação pelo Corpo de Bombeiros, aquilo que vai invalidar ou validar um extintor são essas regras. Ou seja, nós não vamos invalidar um extintor caso a recarga não tenha acontecido nesse prazo de um ano, e sim observando aqueles requisitos que estão na Instrução Normativa 06. Ou seja, se estiver dentro do prazo de validade do teste hidrostático e tiver com as características externas, mangueira, lacre, a pressurização, que é importante, né? Ele vai sim ser validado, embora eventualmente não tenha sido feita a sua recarga anual. Além da recarga, em que oportunidades e também a periodicidade com a qual os extintores devem ser substituídos, o casco, os equipamentos que operam o próprio extintor? A cada 5 anos, o extintor deve ser submetido à inspeção de nível 3, que é um teste que chama teste hidrostático. Nesse teste, ele é submetido a um excedente de pressão, que vai avaliar a condição dele suportar as pressões. Caso ele seja reprovado nesse teste, ele vai já ser sucateado, ele já vai ser eliminado lá no próprio agente que está fazendo a verificação, não devendo retornar. É difícil dizer porque ele pode passar por esse teste algumas vezes durante a sua vida útil, e enquanto ele estiver sendo aprovado nesse teste, ele vai ter a sua vida útil mantida. Então é importante lembrar que esta verificação deve ocorrer em intervalos que não excedam os 5 anos. Quando o síndico vai contratar esse tipo de serviço de verificação dos extintores, quais são os cuidados que ele deve adotar para que ele não seja eventualmente até mesmo enganado ou faça um expediente que não tenha necessidade naquele momento? Nós orientamos pela procura de empresas certificadas a realização da recarga junto ao Inmetro, e que ele tenha alguns cuidados além disso, né? Um deles é certificar-se que aquele extintor que ele está entregando ao agente seja de fato o extintor que vai voltar para ele. Imagine um exemplo fictício aqui, você compra o extintor, ele é novinho, um ano depois você vai mandar recarregar por algum motivo. E aí como você vai ter a garantia de que aquele extintor, que aquele casco que você mandou para fazer a recarga ou o teste, é de fato o seu extintor que vai voltar? Não vai haver uma mistura lá e vão lhe devolver um extintor que já está, que era de um outro proprietário, e que vai voltar para você já
quase no fim da sua vida útil. Então, certificar-se, né, de que as empresas sejam idôneas e sejam empresas certificadas junto ao Inmetro e garantir que aquele extintor que está indo é, de fato, o seu extintor que está voltando. Essencialmente, esses cuidados e, obviamente, os cuidados na manutenção do dia a dia, os cuidados na verificação diária da condição de disponibilidade desses equipamentos tão importantes à segurança das pessoas. Luciano, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui com a gente na TV As Desk. Estamos chegando ao final do nosso programa e na próxima semana nós nos vemos. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.